E um pouco do que o Salib falou é o que a gente vive aqui no dia a dia, né? A gente tem uma estratégia muito inovadora e que parte muito da visão do próprio Fred. Como CEO, ele se inspira muito no e-com, no modelo de e-com da China, né? A gente tem olhado muito para o Alibaba, obviamente também acompanhando o Amazon aí, como o Salib colocou bem, e a gente tem transformado o Magalu numa empresa de uma empresa que era uma empresa tradicional de varejo, com as lojas físicas. As lojas físicas elas não deixam de existir. O Salib definiu bem o nosso propósito. Hoje, como a gente se define como organização, nós somos uma plataforma digital com pontos físicos, e não são alguns, são 1.400 pontos físicos. A gente cresce ainda, a gente continua crescendo com expansão de loja física, mas a loja física ela vai passar a ter uma outra função, que é uma loja do futuro que a gente vem construindo para que seja um mini CD, e não só isso, mas para que ela sirva também de drop-off e recolher os produtos do próprio seller. Então a gente tem crescido a nossa plataforma hoje, expandindo, abrindo para parceiros externos, né? Esses sellers. Hoje a gente já tem quase 40 mil sellers que vendem dentro da plataforma, e o que a gente precisa melhorar muito é a logística no Brasil, que a gente sabe que é um desafio. Então a gente vem com essa digitalização, mas sempre tentando entender o comportamento do nosso consumidor. Não dá para a gente ser somente digital, porque a gente ainda tem um grupo de consumidor que gosta de ir na loja, que gosta de ver o produto, de tocar, mas mesmo para esse consumidor a gente vem estudando como melhorar essa experiência. Então muitos consumidores, por exemplo, hoje, eles compram no site e fazem o retiro à loja. Então, eles vão até uma loja próxima da casa deles e eles podem lá abrir o produto, tocar, enfim. Então, todos esses estudos do futuro do comércio eletrônico passa por todos esses pontos que o Salib comentou muito como estratégia, né, adaptativa, que eu acho que o último livro dele fala bem do momento que a gente vem vivendo. Então, hoje, o comportamento do consumidor, a gente sabe que ninguém quer mais esperar todo esse tempo para receber o produto em casa, a gente não quer pagar um frete altíssimo e a gente quer ter opções dentro de um aplicativo, né? Então, o que a gente vem se propondo a fazer no mercado é criar um super app. E essas novas aquisições que a gente vem fazendo é para que você tenha dentro do aplicativo do Magalu tudo que você precisa em termos de não só compras, né, não só o varejo tradicional, mas hoje a gente tem a própria Com School, que é uma escola de negócios que está dentro do aplicativo. A gente tem começado a transformar o aplicativo numa mídia social, numa rede social, que também é algo que a gente vem estudando bastante e que é o futuro do comércio eletrônico. Então, toda essa estratégia, ela vem sendo desenhada pelo Magazine já há algum tempo, né? Então, por exemplo, um exemplo prático para vocês entenderem a nossa estratégia. Hoje, tudo que a gente faz de live, então a gente faz muita live com os parceiros, então a gente pega lá parceiros que vão falar de tipos de café e que vendem dentro da plataforma. São pequenos produtores, a maioria da região de Minas, e que a gente faz uma live lá para falar sobre o café, para falar sobre por que o grão ele é muito mais saboroso, enfim. Só que esse consumidor, ele vai consumir essa live fora do nosso aplicativo. Ele vai ter que ir para o Instagram, ele vai ter que ir para o Facebook, ele vai ter que ir para qualquer outra rede social. E aí você perde, na verdade, esse potencial desse consumidor estar dentro da sua plataforma. Então a gente começou a estudar, por exemplo, o que eu posso oferecer para ter todos esses conteúdos, todas essas interações dentro do próprio aplicativo. Então, toda essa estratégia, ela é disruptiva para o varejo, né? A gente tem liderado essa digitalização no Brasil e estudado muito esses pontos do que mais a gente pode oferecer dentro do próprio aplicativo, e inspirando e vendo modelos que são disruptivos, principalmente na China. Então, a gente tem aí o Alibaba, a gente tem o Shopee agora, que está chegando no Brasil, e que já fazem, principalmente o que o Salib falou de customização dos nossos clientes. Então, a gente sabe que os principais programas de fidelização hoje, ainda no Brasil, eles evoluíram, mas eles não têm a customização necessária.
Então, se você olhar hoje, as mensagens que vocês recebem no WhatsApp, elas são genéricas. Então, elas não entendem ainda, elas não têm por trás um grande algoritmo que vai te oferecer exatamente o que você, baseado no teu comportamento de consumo, consegue, deveria, vai ser atraído por. Então, o que a gente vem fazendo é remodelar todo o nosso, a gente chama de cliente ouro, para a gente poder customizar essa interação e oferecer desconto, oferecer produtos, enfim, que façam sentido para aquele teu perfil de consumidor, e não simplesmente você atacar tudo de uma forma igual. Eu acho que o Salib comentou muito bem isso. E tudo isso passa, né, toda essa estratégia, eu acho que o segredo do Magazine está em explicar muito claramente os porquês. Então, o Fred faz muita questão de reforçar essa mensagem do porquê que a gente está fazendo uma aquisição, por exemplo, de uma empresa que é a Jovem Nerd, né? Que, se você pensar friamente, não tem nada a ver com o nosso business, né? Eles são produtores de conteúdo, eles têm uma base de clientes de 2,5 milhões de seguidores, mas se você olhar friamente, você vai falar, poxa, mas o que tem a ver o Jovem Nerd com o Magazine Luiza? Então, se você não entende a estratégia, as pessoas, os colaboradores internos, vão olhar isso com muita estranheza. E aí não vão entender para onde a empresa está indo. O Magazine faz isso através da Luísa, através do Fred, constantemente, explicando o que o Jovem Nerd vai ajudar na nossa estratégia. Então, nesse caso, não é tão claro, mas é uma base de clientes e de consumidores e tem uma estratégia de ads, porque as empresas elas gastam muito também hoje com marketing digital, então anunciando no Facebook, anunciando no Instagram, enfim. Quando você tem uma empresa que já tem essa capilaridade, que já consegue atingir esses clientes, essa base, ela não só você traz clientes novos, mas você diminui também o seu custo com esses ads, né, marketing digital. Então, para que isso aconteça de uma forma saudável, a gente sempre tem que estar comunicando para os colaboradores os porquês. Por que a gente está comprando aquela empresa, qual é o futuro da organização, o que é uma plataforma, o que é um ecossistema, por que esse ecossistema ele tem uma interdependência muito forte. Então, hoje, dentro do Magazine, não dá para que eu, trabalhando em logística, eu não queira entender do marketplace, eu não queira entender da relação com os sellers. Se eu trabalho, por exemplo, dentro do Labs, que o Salib trouxe muito bem, que nasceu como uma área de pesquisa e desenvolvimento, e hoje é o nosso principal área da empresa, que faz toda a parte de tecnologia, não dá para eu ficar alheio ao que está acontecendo, por exemplo, com a própria loja física. Então, a gente faz essas conexões, inclusive, através dos OKRs. A gente trabalha com OKRs muito bem definidos, muito democráticos, não tem um sistema que a gente faz top-down, e isso está interligado. Então, a minha meta, até como RH, ela está atrelada, por exemplo, a uma meta de GMV, né, da margem de lucro que eu tenho dentro do marketplace, porque eu preciso apoiar o marketplace a trazer os sellers, a fazer o treinamento, a fazer o onboarding e ajudá-los a entender como que esse seller, que é um pequeno produtor, vai vender dentro da plataforma. Então, a gente acaba derrubando silos dentro da organização, criando uma cultura muito colaborativa e que todos entendem por que a gente faz o que a gente está fazendo e aonde a gente quer chegar com toda essa estratégia de plataforma e de um ecossistema que está totalmente interligado. Então, acho que como organização, a gente ainda enxerga infinitas possibilidades do aplicativo, não só em relação às interações, à experiência do cliente dentro do próprio aplicativo, mas também com essa de entrega. A gente vem estudando, por exemplo, empresas na Índia que tem uma densidade populacional praticamente igual que a gente tem em São Paulo, ou até maior, e que tem já startups entregando em até 30 minutos. Algumas já estão se propondo a entregar em 10 minutos. Então, se esse é um modelo que já está sendo praticado na Índia, a gente já está começando a estudar como que a gente pode fazer aqui.
Então, o conceito de Black Store, né, que são lojas que são fechadas ao público, mas servem como grandes depósitos, e por trás disso traz uma estratégia de algoritmos que vai me indicar que regiões, por exemplo, da cidade de São Paulo, aqueles produtos vão sair mais. E aí o que eles fazem, por exemplo, na Índia, é conectar os motoristas que usam os aplicativos como Uber, enfim, como Lyft, para que também possam fazer essas entregas. Então, se a gente depender hoje da logística como ela funciona, dificilmente a gente vai chegar nesse objetivo que a gente tem. Então, acho que é um overview para conectar um pouco do que o Salib falou, e em termos de gestão de pessoas, a gente faz isso através dessa cultura que é muito voltada para o calor humano, muito para colaboração e não para o individual. Então, todos os processos que a gente faz de contratação, de desenvolvimento, eles têm esse foco do colaborativo. Nós somos uma equipe, independente da área que você trabalha, independente do cargo que você tenha, a minha função aqui é colaborar para que todos cheguem aos seus objetivos. A gente recentemente trouxe um consultor muito interessante, que é o Fred Kaufman, que é um argentino, mas que hoje mora nos Estados Unidos, já apoiou o LinkedIn, enfim, e fala muito do capitalismo consciente também. E ele trouxe para a gente uma frase que chama Help the Team Win, e para a gente isso virou um mote. Então, o que ele traz rapidamente como analogia é que, se você pensar qual é a função hoje do atacante de um time de futebol, e a resposta é você falar que o atacante precisa fazer gol. E quando você olha, então, que o seu time está ganhando de 1-0, com 2 jogadores expulsos da zaga, e você vai lá para esse atacante e fala, qual é o seu objetivo? Se ele continuar pensando que ele precisa fazer o gol, que essa é a função dele, o time provavelmente vai tomar uma derrota grande. Então, o que ele traz é que, independente da área que você está, você é um atacante, você é um defensor, você é o goleiro, a tua função é ajudar o time a ganhar, é ajudar a organização como um todo a ganhar. Então, isso, para a gente, é um valor muito forte. A gente tem avaliações, né, de cultura em relação a isso. A gente faz, como o Salib também falou, bar raisers aqui, para entender se a pessoa vai ter o fit cultural com isso, com essa colaboração, com esse calor humano, porque é assim que a gente funciona, é assim que a gente acredita que esse ecossistema ele vai ser moldado. E aí, acho que terminando, falando um pouco da parte de desenvolvimento, a gente tem umas frentes em relação a treinamento e desenvolvimento. Para as lojas, que eu falei para vocês, são 1.400 lojas, e a gente tem uma operação do dia a dia, eu tenho montadores de loja, eu tenho gerentes que são formados dentro da própria loja, a gente não contrata gerente de loja, e até os atendentes, a gente tem uma trilha, uma universidade ativa, e que tem exatamente mapeado esse melhor atendimento ao cliente. Então, o que hoje o cliente gosta e o que ele busca na experiência com o Magazine. A gente tem acompanhado, a gente acompanha NPS diariamente, para quem liga para o saque, enfim, as reclamações. Vocês sabem que a Luiz Helena tem um canal aberto direto, ela divulga essas telefone, e-mail, enfim, e ela responde todos. E da parte do corpo, a gente foca muito num desenvolvimento um pouco mais disruptivo, um pouco mais customizado, sempre tentando entender qual é o objetivo daquilo que a gente está propondo como desenvolvimento. Obviamente, a gente tem um grande potencial de desenvolvimento on the job, então se eu pegar aqui para vocês e começar a logística, de marketplace, de estratégia de loja do futuro, se a pessoa se interessar e quiser aprender, e a gente tem essa abertura aqui, essa liberdade, você já está tendo um MBA sobre plataforma, né? Então, você já tem um potencial aqui, um campo muito vasto para você, dentro do trabalho do dia a dia, aprender sobre isso. Mas, fora isso, a gente entende que tem algumas habilidades que a gente precisa oferecer como desenvolvimento. Focado bastante na questão emocional, até pelo momento que a gente vem passando. Então, a gente tem falado de saúde mental, de autoconhecimento, de inteligência. A gente sabe que está todo mundo passando por um período muito complicado,
e principalmente para os gestores, que têm que entender a si próprio como é que estão, e os colaboradores. Então, a gente tem falado muito disso, de mindfulness, a gente trouxe a Monja Coen para ter uma palavra aqui com todos os colaboradores, a gente tem falado de filhos, porque a gente sabe quem está ainda no home office forçado está tendo dificuldade na relação com os próprios filhos e com relação ao cônjuge. Então, olhar de desenvolvimento, sempre tentando entender que momento que esse colaborador está passando e como é que eu posso melhorar essa experiência, né, o people experience de casa. Então, a gente faz isso, a gente também faz ações de desenvolvimento para liderança, e aí falando um pouquinho também de como que é liderar hoje no mundo digital, à distância, como que você acaba dando autonomia com responsabilidade. São ferramentas e são projetos que a gente acaba desenvolvendo como desenvolvimento, mas que sempre tem um objetivo claro, o que eu quero atingir com aquilo, e eu conversava bastante também aqui sobre ROI, né, e o ROI para a gente é sempre a percepção do gestor daquela pessoa que está participando do programa. Então, eu sempre faço também um envolvimento desse gestor para que ele faça parte do processo, então, como mentor, como alguém que pelo menos saiba o que está acontecendo naquele desenvolvimento, e a gente tem organicamente pessoas que falam, olha, essa pessoa do meu time ela foi promovida porque ela passou por esse programa de desenvolvimento que a empresa ofereceu. Então, esse é o maior ROI que a gente pode ter, além do reforço de cultura que permeia todas as práticas que a gente oferece, é que você vê pessoas mais engajadas. O nosso NPS hoje interno, ele é de 86, então é um NPS muito difícil de alcançar, eu mesmo nunca tinha visto em outras empresas. No momento de pandemia, no momento difícil, está sempre variando ali de 83, a gente já chegou a 87, 88, mas isso mostra que as pessoas, elas reconhecem, né, elas sentem essa coerência do cuidado que a empresa tem e do investimento que a empresa tem no desenvolvimento, na formação, no cuidado pessoal, nos vínculos, na segurança psicológica, que é o que a gente mais preza.